Estamos de volta com o nosso programa, com muita alegria, acolhendo a irmã Maria Inês, que é paulina, biblista, teóloga, e vai conversar com a gente sobre a presença do Deus que age na história e age na nossa vida. Irmã Maria Inês, que bom que a senhora está conosco. Que bom, estou muito feliz por participar do programa. A gente, quando conversa com as pessoas, a gente sempre vê, irmã Maria Inês, expressões, vai com Deus, Deus te abençoe. O povo sente a presença de Deus no seu cotidiano usando essas expressões? É verdade, Padre Aguinaldo. Eu acho que foi muito bem escolhido o título desse programa, Deus com a gente. Inclusive, a gente ouve as pessoas dizendo isso e também quando a pessoa enfrenta um risco, algum sofrimento, ela consegue ultrapassar um período difícil da sua vida, o que a pessoa diz? Que bom, a mão de Deus esteve comigo, Deus me protegeu. Graças a Deus. Eu senti a presença de Deus, né? Isso é muito comum, é cotidiano no povo brasileiro. Muitas vezes as pessoas dizem isso. E também assim, vai com Deus, coragem, Deus está com você. É a fé do nosso povo no Deus que está caminhando. O que a gente diz? Não desanime, Deus está com você, Deus não abandona. Então a gente percebe que o povo brasileiro sabe, o povo brasileiro sente, tem certeza que Deus está com a gente. Isso é muito bom. Quando a gente medita a palavra de Deus, irmã Maria Inês, a gente vê que Deus sempre esteve presente na história da humanidade. Chamando os patriarcas, os profetas, sempre caminhando com o seu povo. A gente vê isso, especialmente no Antigo Testamento? A gente até, inclusive, pode se perguntar, porque nós temos tanta certeza que Deus está conosco, né? Deus está com a gente. Aí a gente se pergunta, será que Deus confirma isso? Ele sabe que Ele está com a gente, né? Então, onde é que a gente vai procurar a resposta de Deus? Naturalmente, nós procuramos a resposta de Deus na sua palavra, na Bíblia. E como você disse... desde o Antigo Testamento se vê este Deus que acompanha as pessoas. E quando Deus chama alguém para uma missão importante, como Abraão, Moisés, os profetas, ele sempre diz o nome da pessoa, depois de dizer o nome da pessoa, chamá-la pelo nome, geralmente Deus diz sempre a mesma coisa, não tenha medo, sou eu estou com você. Você não está sozinho. Então, você não está sozinho. Então, traduzindo em português do Brasil, seria, Deus está com a gente, Deus se sente junto conosco. Mesmo quando o ser humano quer fugir da presença de Deus, da missão, eu lembro de Moisés, Senhor, eu estou muito velho, eu não posso assumir essa missão de ir lá tirar o povo do Egito. Jeremias, falar, né? Eu não sei falar, eu sou uma criança. Mesmo assim, ele está ali dando esse conforto, essa coragem. Inclusive, se a gente pensa nos profetas, falando de Jesus, né? As profecias do Antigo Testamento que falavam do Messias de Israel, qual é um dos principais nomes que os profetas usam para Jesus? Que inclusive no Advento, na novena de Natal, toda a igreja invoca Jesus com esse título de Emanuel, vem Emanuel. Deus conosco. O que significa Deus conosco, que seria Deus com a gente. São João, no comecinho do seu evangelho, fala que o Verbo se fez carne e veio morar entre nós, armou a sua tenda. Podemos dizer que essa foi a grande notícia para a humanidade, do Deus que não fica lá no céu, mas vem ao encontro do ser humano para salvá-lo. É a maior notícia que a gente pode receber. Deus confirma completamente que Ele está com a gente. E a maior notícia, me parece, que ainda vai além, né? Porque Deus veio até nós, armou sua tenda, e aqui, na pessoa de Jesus, este verbo, né, que se encarnou e se fez um de nós, ele, pela sua morte e ressurreição, nos abriu as portas da casa do Pai. Para quê? Para a gente viver eternamente com Deus. Então, a grande novidade, o grande evangelho que os apóstolos anunciaram e que a igreja anuncia e testemunha, é a salvação. É o sentido último da vida, né, o caminho da humanidade, é a salvação. E o que é a salvação? É viver com Deus, no céu. É Deus com a gente e a gente com Deus por toda a eternidade. A gente pode dizer, irmã, que a missão dos apóstolos, ela continua com todo batizado, com todo cristão, porque os apóstolos saíram anunciando o evangelho a toda criatura, a boa notícia do Deus com a gente. É missão de cada um de nós, não só religiosos, sacerdotes, mas de todo batizado, ser um anunciador da boa notícia. Não só um anunciador, como especialmente uma testemunha, né? Uma testemunha. Estou me lembrando agora que o senhor falou daquele texto de Mateus 25, onde Jesus diz, venham benditos de meu Pai, porque tive fome, me desses de comer, tive sede, me desses de beber. Assim ele vai descrevendo. E no fim Jesus diz, sempre que fizestes isso a um dos meus irmãos pequeninos,
é a mim que o fizestes. Então, onde é que ele está com a gente? Onde é que a presença dele é real? Nos irmãos, especialmente nos irmãos mais necessitados. É aí que você encontra a presença dele e que você também é a presença dele para todos, né? Você que está nos acompanhando, a irmã Maria Inês, que é a irmã Paulina, falando do Deus com a gente, talvez você esteja se perguntando, e nas dificuldades, e nas tragédias, nas catástrofes, nas doenças, nos terremotos, nos tsunamis, onde está Deus? Será que ele abandona a humanidade nessas ocasiões, ou castiga a humanidade? O que a senhora responderia para os amigos do Brasil, irmã Maria Inês? É um grande mistério, né, Padre Aguinaldo? A gente tem coisas que a gente não, que a teologia, que a própria fé não explica. A gente tem que confiar em Deus, crer na bondade de Deus, mas na verdade muitas coisas que nos acontecem, que às vezes a gente pergunta, mas será possível que Deus se esqueceu de mim? Ou será que Deus existe mesmo? Ou vendo grandes catástrofes, a violência, a morte dos inocentes, a gente se pergunta, as pessoas que não têm fé muitas vezes perguntam, mas se esse Deus existisse, isso não aconteceria. Aí a gente pode pensar, será que muita coisa que acontece não é pelas nossas decisões, pelas nossas opções, não é resultado daquilo que os seres humanos fazem, que é contrário ao projeto de Deus? Contrário àquilo que Deus ensinou, àquilo que Deus sonha, que Deus deseja para a humanidade. Deus quer viver com a gente, mas se a gente não quer a presença dele, não vive o que ele ensinou, muitas coisas acontecem e Deus leva a culpa, né? Deus é um grande injustiçado, ele leva a culpa de tudo, quando muita coisa é culpa nossa. Uma coisa assim que eu estava pensando para finalizar, Deus que caminha conosco, né, com cada pessoa. Hoje a gente vive num mundo muito agitado, as pessoas quase não têm tempo, é um corre-corre, é muito barulho. Deus está com a gente, mas às vezes a gente não percebe pela distração, porque existem tantas coisas que nos atrapalham. É fundamental, por exemplo, o silêncio, a oração e a atenção ao cotidiano para vermos o Deus que caminha com a gente. Na minha opinião e também na minha experiência pessoal, é fundamental, porque o apóstolo Paulo diz, e a Bíblia diz em tantos momentos, que o Espírito de Deus nos habita, que nós somos a habitação do Espírito, o templo do Espírito, e é esse Espírito de Deus que vive em nós que nos faz sermos como Jesus foi, sermos a presença de Jesus. Mas se a gente não tem essa sintonia com o Espírito, essa docilidade ao que o Espírito quer realizar na nossa vida, para a gente poder ser disponível às pessoas, disponível à missão, a missão não se realiza. E essa sintonia requer silêncio, requer oração, meditação e intimidade com Deus, sem dúvida. É verdade, irmã. Deus que caminha com a gente, é Deus que caminha com o seu povo. Agradeço seu carinho, sua visita no nosso programa, sua entrevista. Deus abençoe o seu trabalho e toda a sua vida. Muito obrigada. Voltaremos a nos encontrar em outras oportunidades no programa Deus com a Gente. Até lá, fique com Deus. Depois do intervalo, você vai conhecer a história de vida da Neide Santos. Uma mulher que teve muitas perdas na sua vida, passou por muitas dificuldades, mas através da fé encontrou um sentido novo para a sua vida, se dedicando às pessoas que mais sofrem. A gente volta já já com esse lindo testemunho, com essa linda história de vida. Deus com a gente.